Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Sou o PCNP Antônio, né? Estou aqui na companhia das minhas colegas PCNP Lília, PCNP Carla também. E antes de começarmos a nossa formação em MAI, a nossa equipe dos anos iniciais, né? Nós gostaríamos de agradecer todo o empenho. A gente sabe que nesse final do ano são muitas demandas. Nós temos o SAEB chegando, o SARESP, temos a última sondagem, e mesmo assim, com tantas coisas a se fazer, as escolas tiveram um empenho muito grande na realização da OBMEP. Então, nós gostaríamos, tá, de agradecer e ficamos muito felizes aqui, ok? Bom, então vamos lá. Começando aqui mais uma TPC EMAI, né? Já informo a todos que os microfones todos estão desabilitados, só nós, né, os apresentadores, conseguiremos nos comunicar através do microfone. Os demais, nós pedimos que utilizem o chat, ok? Nós teremos vários momentos de interação aqui e nós gostaríamos de, sim, né, analisarmos, lermos, discutirmos todos os saberes que vocês nos trazem aqui, tudo bem? A nossa pauta abordará estratégias na resolução de situações problema em diferentes unidades temáticas. Nós sabemos que lá no início, né, do ano, no primeiro semestre, nós trabalhamos duas ATPC+, falando de situações problema, só que lá nós focamos muito na unidade temática números. E agora, nessa formação de hoje, nessa conversa, nós vamos abordar um pouco dessas estratégias, dessas situações, englobando todas as unidades temáticas, ok? Então, aqui no próximo slide, nós temos a equipe aqui do núcleo pedagógico, né, da diretoria de ensino também. Nós temos como dirigente de ensino a professora Geni Delmiro, as nossas supervisoras do núcleo pedagógico, as professoras Yara e Edna, o nosso diretor do núcleo pedagógico, o professor Samuel, e a equipe de PCNP dos anos iniciais, que ela tem o PCNP Antônio, né, a Carla e a Lília. Bom, vamos lá. Como sempre, né, começo de formação, começo de conversa, dando bons exemplos, né? Nós também temos que seguir essa cartilha. Vamos começar com uma leitura deleite, e depois a gente dá prosseguimento aqui na nossa conversa. E a nossa leitura, ela se chama 2 mais 2, de Luiz Fernando Veríssimo. O Rodrigo não entendia por que precisava aprender matemática, já que a sua mini calculadora faria todas as contas por ele, pelo resto da vida. Então, a professora resolveu contar uma história. Contou a história do supercomputador. Um dia, disse a professora, todos os computadores do mundo serão unificados num único sistema, e o centro do sistema será em alguma cidade do Japão. Todas as casas do mundo, todos os lugares do mundo terão terminais do supercomputador. As pessoas usarão o supercomputador para compras, para recados, para reservas de avião, para consultas sentimentais. Para tudo. Ninguém mais precisará de relógios individuais, de livros ou de calculadoras portáteis. Não precisará mais nem estudar. Tudo o que alguém quiser saber sobre qualquer coisa estará na memória do supercomputador, ao alcance de qualquer um. Em milésimos de segundo, a resposta à consulta estará na tela mais próxima, e haverá bilhões de telas espalhadas por onde o homem estiver. Desde lavatórios públicos até estações espaciais, bastará o homem apertar um botão
para ter a informação que quiser. Um dia, um garoto perguntará ao pai: Pai, quanto é 2 mais 2? Não pergunte a mim, dirá o pai. Pergunte a ele. E o garoto digitará os botões apropriados e no milésimo de segundo a resposta aparecerá na tela. Então o garoto dirá: Como é que sei que a resposta é certa? Porque ele disse que é certa, responderá o pai. E se ele estiver errado? Ele nunca erra. Mas se estiver, sempre podemos contar nos dedos. O quê? Contar nos dedos como faziam os antigos? Levante 2 dedos, agora mais 2. Viu? 1, 2, 3, 4. O computador está certo. Mas, pai, e 362 vezes 17? Não dá para contar nos dedos, a não ser reunindo muita gente usando os dedos das mãos e dos pés. Como saber se a resposta dele está certa? Aí o pai suspirou e disse: Jamais saberemos. O Rodrigo gostou da história, mas disse que, quando ninguém mais soubesse matemática e não pudesse pôr o computador à prova, então não faria diferença se o computador estava certo ou não, já que a sua resposta seria a única disponível e, portanto, a certa, mesmo que estivesse errada. E aí foi a vez de a professora suspirar. Bem interessante, né, essa história do supercomputador, porque quando a gente coloca o centro do conhecimento em um único objeto ou numa única pessoa, vamos colocar o professor no centro do conhecimento, a gente tira o protagonismo do estudante. Ele está ali somente recebendo conhecimento, não há troca, não há questionamentos, e é tudo o contrário do que a BNCC ensina, né? Queremos estudantes que gostem de investigar, comparar, né? Todo esse pensamento, essa mediação do professor e essa troca de conhecimentos, né? E aqui, né, esse supercomputador, ele pode ser, como eu falei, pode ser outro objeto, computador, um celular, pode ser o professor, e assim sucessivamente, né? Quando a gente deixar de questionar e o conhecimento ficar preso em um único local, não existe mais o sentido do quê? Do pensar, né? É bem reflexivo essa história aqui. Bom, dando prosseguimento, vamos agora falar um pouquinho dos objetivos do nosso encontro de hoje. O primeiro objetivo é retomar os estudos sobre as estratégias para a resolução de situações problema nos anos iniciais. Depois, discutir sobre o papel investigativo na resolução de situações problema. Você vê, esse objetivo, ele já vai totalmente contrário desse supercomputador, porque se a gente acredita em uma única solução, em um único conhecimento, para que investigar? Não faz sentido nenhum, né? Mas vamos lá. Depois, explorar nos materiais de recuperação e aprofundamento estratégias para levantar informações que auxiliem na resolução de situações problema. E por último, articular a temática abordada aos descritores do SAEB, né? SAEB está batendo na porta, então é importante sempre a gente realizar esse reforço, tá bom, pessoal? Bom, nesse exato momento, eu estarei passando aqui a palavra para a PCNP Lília, que ela dará continuidade na conversa de hoje, ok, pessoal? Vamos lá. Lília, é sua vez aí. Obrigada, Antônio. Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, dando continuidade aí no nosso conteúdo de hoje, você pode passar, por favor, Antônio? Obrigada. Aí nós temos uma tirinha,
do Calvin, que todos muito provavelmente conhecem, né? Vamos pensar aí nessa tirinha. Esse primeiro quadrinho, ele fala assim: Suzy, putz, Suzy, quanto é 12 mais 77? Aí a menina responde: 1 bilhão. Aí ele colocou: valeu. Ei, isto aqui deve estar errado. Ele tá pensando lá no terceiro quadrinho. Aí no último ele fala assim: ela tinha dito que 3 mais 4 era igual a 1 milhão. Pensando aí nesse quadrinho aí, nessa tirinha, vamos aos primeiros questionamentos, tá? A primeira pergunta qual foi o recurso utilizado por Calvin para resolver essa tarefa? A segunda, qual unidade temática está relacionada à tarefa aí do Calvin? E a terceira, o que fez Calvin se questionar com a ajuda dada por Suzy? A gente vai dar para vocês uns 5 minutinhos para vocês responderem aí no chat e aí a gente vai lendo, tá? Quem quiser já pode ir começando, que a gente já está atento, tá bom? Nós vamos aguardando. Vou pedir para a Carla ler. A Escola Laurinda respondeu. Carla, É você faz a verdade, tem uma leitura? aqui. Passo, vamos lá. Aqui eles colocaram assim, ó, fazendo cópia e após verificou se as respostas eram as mesmas. Na 2, colocou números e operações. E na 3, a Suzy dá a mesma resposta para as perguntas do Calvin, visto que no último quadrinho ele percebeu-se que anteriormente Suzy já tinha dado a mesma resposta. Agora vamos pensar junto aí. Se o Calvin ele foi consultar a Suzy, que recurso ele está utilizando aí para resolver a questão? Não pode falar que ele está colando, né? A gente tem um recursozinho aí, quando os colegas eles socializam. Olha, colocaram aqui trabalho em duplas. Aí, isso mesmo. Nós também podemos chamar do quê? De duplas produtivas. Então, seria um certo recurso aí, né? Questão de agrupamentos, a Escola Laurinda está colocando. Foi a Eunice que falou a Maria Rita que falou trabalho em duplas, a Eunice Andréia falou recurso da socialização, o Diego colocou socializar, e isso é muito importante, né, Lilian? Principalmente nesse momento, a gente socializar aí as ideias, as informações, né? A gente trocar como a gente interpreta determinada coisa, alguns questionamentos. Tem mais duas, né? Professora Viviane, duplas produtivas. Contribuiu. Também temos Obrigada, aqui Antônio. a Escola Alberto, né? Uma troca de experiências, conhecimentos prévios, duplas produtivas. Você é humilde, hein? Não falei o segundo nome da escola, que eu sempre erro o nome. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Isso aí. Schweitzer. Bom, então vamos nós aqui. Aí nesse quadrinho aí, na primeira questionamento, fala aí qual foi esse recurso, né? Ele usou exatamente o que vocês colocaram aí, né? Ele fez uso dos agrupamentos que nós mesmos fazemos dentro da sala de aula, né? Também utilizando os conhecimentos dos colegas, né? Que seriam conhecimentos prévios. Antigamente chamaria-se sim de cola, né? Mas essa troca de experiência, ela é muito importante para os nossos alunos, né? Hoje nós temos esse entendimento bem claro. E aí, a unidade temática, realmente, ele trabalha mais de uma unidade temática aí também, né? Porque a intenção aí é trabalhar o entendimento aí destes alunos, né? Nesse questionamento. Aparecendo... Gente, deixa eu tirar isso aqui, desculpa. E aí, por que ele se questionou, né? Por que ele viu essas diferenças aí, né? Quando ele fez essa ligação da primeira com a segunda, ele pensou. Isso levou ele a pensar e fazer
estimativa aí, né? Através dessas estimativas feitas pelo Calvin, ele percebeu aí que tem alguma coisa que não estava batendo. Como assim? Se na primeira ela deu 3 mais 4, e na segunda não era assim, né? Então, a gente precisa levar o nosso aluno a esse pensamento, né? Através dos questionamentos, né, que nós fazemos e através dos questionamentos que eles mesmos fazem, né? Nessas diferenças aí, né? Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, aí nós vamos conceituar aí, tá? Resolução problema. A resolução de situações e problemas, ela perpassa por todas as unidades temáticas, né? Um problema é uma situação onde ocorre um desequilíbrio, ou seja, que exige uma solução não imediata, mas para o qual dispomos de meios intelectuais de resolução. Outra visão de resolução de problemas é o processo de aprendizagem de matemática, onde ele não se aprende matemática para resolver problemas, e sim se aprende matemática resolvendo problemas, né? Então, para a gente resolver esses problemas, nós precisamos fazer, né? Precisamos significar esses problemas. A partir do momento que você dá um significado para ele, a gente consegue resolver a situação com mais facilidade. Quando a gente leva essas situações próximo das realidades dos nossos alunos também, né? Então, ler esse problema anteriormente com eles, fazer questionamentos, né? Antes que eles cheguem à prática, enfim. Você pode passar, por favor, Antônio? Aí, dando continuidade aí ao pensamento da Carvalho, fala: é importante sempre considerar que não existem palavras-chave para a resolução de problemas, e sim todo um texto. Desculpa, gente. E sim todo um texto, um enunciado, que deve ser interpretado para se traçar uma estratégia de resolução. Quando a gente apresenta a situação problema para o nosso aluno, nós não temos que dar ênfase a uma palavra, né? Para que essa palavra, às vezes, ela vai dar ligação ao resultado. É a mais ou é a menos? Quantos a mais o Joãozinho tem, né? Então, isso não faz o nosso aluno pensar e desenvolver essas estratégias. Aí nós temos uma foto da professora auxiliando o aluno ali, ó, com uma atividade corriqueira nas nossas salas de aulas, né? Que é com tampinha. É da Estela Borges, essa escola. Parabéns, viu, Pro? Se ela estiver presente, já dê parabéns para a Pro. E aí, por isso a gente precisa enfatizar muito que não existem palavras-chave para você resolver um problema. Eu fui alfabetizada na matemática, assim, pensa na palavrinha, o que ele está perguntando, olha, ali, né? E não é isso, você tem que contextualizar a situação, problema, para esse aluno entender e desenvolver estratégia onde ele vai chegar, né? Neste resultado, que nem sempre é o certo. Mas aí a importância da avaliação também, né? O que levou esse aluno a chegar a este resultado, né? Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós vamos falar em contextualizar aí, socializar e sistematizar. Quando a gente fala em contextualizar, a gente está mostrando as circunstâncias, né? Que elas estão ao redor ali daquele fato. Isso é a contextualização, né? Socializar é tornar social, literalmente, né? Você usa a palavra socializar ao pé da letra mesmo. Você precisa tornar social isso, transmitir para mais de uma pessoa, compartilhar com os colegas, né? E sistematizar é organizar num sistema, é simples assim, né? Você vai organizar tudo no sistema para que isso seja resolvido. Então,
Van de Vaart, eu acho que é Vale que se lê, né? 2009, ele fala assim, chama atenção para 3 características importantes a serem consideradas ao ensinar matemática pela resolução de problema, que é a contextualização, a socialização e a sistematização deste problema. Ele deve partir da compreensão atual dos alunos, fazendo sentido, ou seja, quando você contextualiza, por menos que essa criança esteja ali dentro daquela situação problema, você contextualizar de uma maneira que ele se sinta presente, que ele entenda aquilo a partir dos conhecimentos dele, é o que vai dar essa importância, né? E essa compreensão dele vai ser mais facilitada. O problema precisa estar relacionado com a matemática que os alunos irão aprender. Então, não adianta eu pegar um problema que vem lá no ensino médio, né, ou um problema de anos finais, que tem aquelas dificuldades para o nível, e trazer para o nosso aluno e tentar que, existem problemas assim, né, a gente sabe, tentar que eles façam, enfim, uma conta de multiplicação, ou uma conta, ou uma divisão, com a complexidade que a gente usa lá nos anos finais ou no médio. A gente precisa trazer isso para a nossa realidade, para aquilo ali dentro do conhecimento dos nossos alunos, né, da capacidade deles resolverem isso. Produzirão assim, pois assim os alunos, ao resolverem, produzirão significado à matemática e, consequentemente, eles desenvolverão a compreensão das ideias. A aprendizagem matemática demanda justificativa das respostas encontradas pelos alunos, fazendo parte do processo de resolução de problemas. Aí, a partir do momento que ele entende aquilo como próximo ao conhecimento dele, ele vai estar possível de desenvolver estratégias para resolver essa situação problema. Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós falamos em esquema de polia, que provavelmente é uma palavra desconhecida para muitos, né? Para muitos professores, porque para mim também era até bem pouco tempo, né? E o esquema de polia, ele é um método, né? Chamado também de método de polia. Ele é para resolução de problemas matemáticos, ele foi desenvolvido para isso. E ele é uma proposta, é George alguma coisa o nome do desenvolvido, da pessoa que desenvolveu esse sistema. Ele é uma proposta metodológica para o ensino e aprendizagem de matemática na educação básica, para nós, né? E ele dá ele divide esse conceito aí em 3 etapas. A primeira é compreender o problema. A segunda é elaborar um plano, que é designar, né, um plano, como ele fala. E a terceira é executar o plano e, juntamente com a quarta, fazer a verificação, que é o retrospecto, né, deste problema. Ver se ele está correto, a averiguação, né. E esse sistema de polia é exatamente o que nós fizemos ali nos slides anteriores, quando falamos em situação problema. Nós vamos, primeiro, compreender esse problema, né, a partir da contextualização feita, elaboramos um plano, e esse aluno, a partir do momento que ele entendeu essa situação, ele vai estar capaz de elaborar esse plano de resolução, e aí ele vai executar este plano e averiguar, né, fazer a verificação se esse plano foi produtivo ali naquela resolução. Eu vou passar agora a palavra para a nossa colega Carla, que ela vai dar continuidade nos próximos slides, e aí a gente volta para se despedir. Agradeço por enquanto, eu passo a palavra, Carla. Olá, pessoal, é um prazer falar com vocês mais uma vez, agora em reta final, né, nossos últimos EMAIs e ATPCs, e nós escolhemos essa temática, né,
de falar sobre situações problema, até porque nós vamos ter um SAEB aí, né? E é um desafio. Por quê? Porque os enunciados, né, articulados aos descritores que vão ser propostos no nosso SAEB, eles vêm muitas vezes com situações, problemas, principalmente envolvendo matemática. E aí vem a nossa ansiedade, né? Como tratar de tudo isso, sendo que muitas vezes a gente não deu conta ainda de trabalhar todas as unidades temáticas, né? Nós sabemos que os descritores, eles envolvem todas, envolve a geometria, envolve grandezas e medidas, envolve números, envolve álgebra. E aí, como fazer tudo isso agora, né? Na reta final, para a gente ter um bom desempenho, a gente conseguir retomar e aprofundar aí as habilidades que precisam ser contempladas. Então, foi nesse intuito que nós pensamos aí em estar retomando a questão de estratégias para a resolução de situações e problemas. Para quê? Para que a gente venha pensar nisso de uma maneira que possa otimizar isso na hora da elaboração da rotina, do plano de aula, né? Para conseguir aí alcançar os nossos estudantes, tá? Então, complementando um pouquinho o que a Lilian falou, esse esquema de polia, ele está num livro muito bacana que eu recomendo a todos lerem enquanto formação, tá? Esse livro se chama Arte de Resolver Problemas. Tem algumas versões em PDF, eu tenho, inclusive, eu consegui uma versão. Ele é um livro bem facinho, ele é um livro gostoso de se ler. Então, assim, eu falo que o Gerapolia, ele é o Paulo Freire da matemática, né? Então, assim, é muito gostoso ler, porque a gente consegue ter uma clareza até para estar trabalhando a questão de enunciado, né? Então, ele traz estratégias e procedimentos que vão nos dar subsídio até para trabalhar os enunciados em outras unidades temáticas voltadas para a matemática. Então, fica aí a recomendação, nós colocamos nas referências bibliográficas, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uso de fazer a leitura completa na íntegra do material para a nossa formação pessoal mesmo, tá bom? Bom, então, olha, nós até o momento, nós falamos a respeito da conceitualização ali, né? Nós conceituamos aí a questão das situações problemas, e agora a gente vai para a mão na massa. Então, quando nós estamos falando de situações problemas, a gente está falando de situações de aprendizagem de conceitos que precisam ser o quê? Planejadas, né? E nós temos também um referencial que é Bernoulli, né? Então, Bernoulli, ele enfatiza muito também em suas publicações que para se trabalhar a resolução de situações e problemas, é importante o quê? Na nossa rotina, no nosso plano, a gente seguir aqueles passinhos que a Lilian colocou, que é o quê? Contextualizar, socializar e sistematizar. Mas para isso, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa planejar, a gente precisa conhecer os problemas. E nos nossos materiais, né, os nossos materiais de apoio, de recuperação e aprofundamento, nós temos orientações que são bacanas, que a gente precisa estar olhando para elas antes de estar desenvolvendo esse trabalho com as crianças, né? E nós colocamos alguns exemplos aqui para nós conversarmos juntos. Nesse slide que está sendo mostrado para vocês, nós pegamos aí uma situação do EMAI, volume 1 do primeiro ano, tá? E nessa situação, nós enfatizamos aqui, vimos que a habilidade a ser contemplada, né, nessa sequência, é a habilidade EF01MA08, que fala sobre resolver e elaborar situações, problemas de adição e subtração com significados de juntar, acrescentar, separar, retirar com suporte de imagens ou material manipulável utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Então, vamos pensar aí, como que a gente pode contextualizar, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é registrar os números na lousa, é solicitar que os estudantes leiam os números, ou seja, a gente, além de estar trabalhando o problema, a gente vai estar fazendo o quê? Uma espécie de sondagem com eles, a gente vai ver se eles reconhecem aqueles números, se eles já conseguem ler aquelas quantidades, né? Questionar os estudantes sobre qual número ali é maior ou menor. No caso aqui, olha, nós temos aqui a mãe de Andréia, faz bonecas de pano, ela recebeu muitas encomendas, veja a quantidade de encomendas que ela recebeu, então nós podemos colocar lá os números, perguntar para as crianças, gente, vocês conseguem me dizer quais foram os números que estão aí na página de vocês? As crianças vão dizer, e ali você vai registrando, e ali você pode
também perguntar para eles, questioná-los, gente, qual que é o número maior dessa tabela aqui? Qual que é o menor? E na de baixo, qual que vai ser o maior? Qual que vai ser o menor? Porque ali a gente vai estar relacionando o quê? Quantidade. Nós também podemos comparar com outros números, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, eu até coloquei aqui o exemplo, 48 é maior que 60. Então, olha, gente, aqui, ó, tem a criança Ceci, ela tem aqui, a boneca Ceci tem 48 encomendas. Será que se tivesse 60, esse 48 é maior ou menor que 60 encomendas se fosse? Ela estaria pedindo mais ou estaria pedindo menos? Então, são esses questionamentos que são importantes a gente estar fazendo antes do quê? De propor a própria situação, tá? Essa contextualização, ela é essencial para quê? Para que a criança venha a entender, né? Perguntar quais foram as que foram confeccionadas em maior e em menor quantidade. Questionar também os estudantes sobre o significado, né, do que sobra ou não, porque no segundo problema, olha, vamos ler lá a questão, não sei se vocês conseguem visualizar o slide. Tem lá uma tabelinha, né, com a quantidade de encomendas de cada boneca, Chiquita, Lilica, Gracinha, Ceci, né? E aí tem uma pergunta, né? Escreva o nome da boneca que teve mais encomendas e da boneca que teve menos. Então, se eu faço essa contextualização com a criança, eu interpreto primeiro essa tabela, né? Eu vou ali estimulando eles, provocando eles de uma maneira gostosa, vai ser bem fácil para quê? Para que eles entendam e compreendam aqui o que precisa se fazer, a comanda dada, né? Na pergunta aí, tá? Na B, diz assim, ó, ela fez 60 bonecas de cada modelo. E quantas bonecas de cada modelo vão sobrar? Então, a gente também pode questionar as crianças antes de propor a situação, para a criança assim, o que quer dizer sobrar aí nesse sentido? Lembra que a Lilian falou para vocês no início? Ela falou assim, que a gente não pode se apegar a uma palavra, mas a gente pode pegar aquela palavra e fazer o quê? A interpretação ao contexto da situação, tá? Então, e aí, sobrar aí nessa situação, gente? Quer dizer o quê? Está acrescentando, está retirando, vamos estar lendo novamente? Então, ou seja, ali você vai estar o quê? Contextualizando, você vai estar levantando os conhecimentos que a criança sabe, para depois você o quê? Promover ali que a criança venha resolver o exercício dado. Né? Posteriormente, o que se deve se fazer? Né? Nós o que contextualizamos, socializar ali as informações, e ali o professor ele vai ter que fazer o quê? Vai fazer a observação, né, de como as crianças estão pensando, elas estão analisando aquilo que está sendo proposto, né, e depois sistematizar isso, que é validar o que? As estratégias que os estudantes utilizaram, tá? Então, aqui mostra bem claro aquilo que a Lilian falou, trouxe na fala dela para vocês, que o quê? A gente precisa seguir esse esquema para quê? Para ter um desenvolvimento exitoso na prática de resolução de situações, problemas aí, certo? Antônio, por gentileza, o próximo slide. E aí nós também pegamos a mesma habilidade, mas no aprender sempre, tá? Do volume 3 do primeiro ano. Então, nós achamos a habilidade aí de primeiro ano no material do EMAI e achamos a mesma habilidade no material do aprender sempre, tá? Lá no material é uma atividade diferente, mas aí o que é legal? De repente, para os professores do ciclo inicial, né, que é primeiro, segundo aninho, até o terceiro aninho, eu tenho aqueles alunos com muita dificuldade, eu articular os dois materiais para quê? Se de repente ele não entendeu de uma forma, eu tenho ali um exercício para estar fazendo. E eu tenho também uma contextualização, tá? Então, pede também para que o professor faça a leitura em voz alta, né? Leia aí o quadro com intervalos, porque aqui nessa atividade, é um cartaz, né, que foi feito com o mural da escola, e está perguntando quem quer participar do clube de detetives, né? E aí a professora, ela leu, a Celeste, ela leu os nomes dos coleguinhas aí. E aí foram feitos algumas situações aí desafiadoras para as crianças assinalarem, né? Uma coisa legal também para colocar na contextualização é pedir para as crianças estimarem a quantidade de nomes e registrar as respostas no quadro,
né? Levantar os conhecimentos prévios, essa atividade ela tem duas partes, tá? Da segunda parte da aula, que vai falar sobre o quê? Sobre intervalos de números, por exemplo, que os números que tem entre tal a tal, para a gente ver se a criança ela já compreende esses números, ela já consegue ler, ela já consegue escrever os números, porque uma vez que ela não entende ainda os números, ela ainda não consegue fazer o registro, vai ser difícil para ela conseguir fazer o cálculo, né? Ou, de repente, ela pode até utilizar o meio de desenho, mas talvez ela não vai conseguir registrar a resposta correta, tá? E questionar sobre quais estratégias os estudantes utilizarão para descobrir o total de crianças inscritas. Então, são duas atividades aí que são articuladas para a mesma habilidade, que é resolver e elaborar situações, problemas de adição e subtração. Aí nós estamos falando da unidade temática números, mas nada impede do que? Da gente usar esse mesmo processo estratégico para quê? Para as outras unidades temáticas. Esse é o nosso ponto-chave da conversa. Se eu quero trabalhar situações problema, independente da unidade temática, grandezas e medidas, geometria, números, álgebra, eu preciso primeiro contextualizar, eu preciso primeiro olhar para aquele material e observar o que? As perguntas que eu posso fazer para levantar os conhecimentos prévios que os alunos têm e fazer esse momento de interação, né? Então, eu levanto primeiro o que eles sabem. Depois, o que acontece? Aí eu oferto a situação, né? Eu oferto ali a atividade para eles. Eu vou vendo como eles estão o quê? Utilizando os recursos. Lembra do Calvin lá na tirinha? O Calvin tinha uma atividade para fazer. Ele utilizou um recurso, que foi o quê? Falar com a colega. A colega deu a mesma resposta de uma outra que ele tinha perguntado para ela. E ali ele parou, não, peraí, não deve ser a mesma coisa, porque não é o mesmo cálculo. Então surgiu ali o quê? Nele algo que trouxe ali uma inquietação para ele questionar e tentar o quê? Procurar um outro recurso, procurar uma outra estratégia para resolução. Então é importante o professor observar isso. Se o colega ele vai conversar com o coleguinha, se ele vai usar a dupla, né? Se ele vai usar um meio de desenho, se ele vai olhar para o quadro, o que ele vai fazer para estar resolvendo. Então, a observação do professor é muito importante para quê? Para na hora da sistematização, isso acontecer de uma maneira que contemple e os alunos consolidem as habilidades a serem aí o quê? A serem propostas, tá? Pode passar, Antônio, por gentileza? Nós colocamos aí também para vocês outras perguntas disparadoras que elas podem ser feitas no momento, né, que você estiver socializando aí com as crianças ou no momento da contextualização, tá? Então, por exemplo, a criança fez lá, desenvolveu a situação problema, você pode estar perguntando para ela, como você pensou para solucionar esse problema? Como você escolheu o modo de resolver esse problema, tá? Você precisou pensar em alguma coisa antes de resolver? Por quê? Né? Você pensou antes de resolver? Você perguntou para o coleguinha? A maneira que você colocou no papel foi a mesma maneira que você pensou? Você conhece outra maneira para resolver? Então, ou seja, são perguntas que vão fazer com que a criança, o quê? Ela vá, o quê? Buscando ali, nas operações cognitivas dela, recursos para quê? Para pensar e interpretar essa situação, problema e proposta. Seja ela no ciclo inicial, seja ela no ciclo intermediário, seja ela na unidade temática números ou nas outras unidades temáticas. Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, e aí pegamos um outro exemplo aqui, que também foi do EMAI, tá? Mas no caso do terceiro ano, e é a habilidade EF03MA08, que fala sobre resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural ou de outro até 10, com resto zero e com diferente de zero, com significados de repartição equitativa e de medidas por meio de estratégias e de registros pessoais, tá? Pegamos uma de terceiro ano, mas nós sabemos que o quê? Que a dificuldade em resolução de situações, problemas envolvendo a divisão e a multiplicação, ela é significativa no quarto e no quinto ano. Então, assim, nós temos ainda muitos estudantes que ainda não conseguem desenvolver situações, problemas
voltadas para essa temática. Então, o que eu acho que é bacana aí, a sugestão que a gente dá para vocês trabalharem aí enquanto equipe, né? Geralmente a gente trabalha com os pares, né? Professor de quarto ali socializa ali como que vai planejar a atividade com o professor de quarto. Mas, de repente, é uma dificuldade, é uma habilidade que está lá no quarto ano, mas é uma habilidade de terceiro e tem no EMAI. Então, vale a pena, às vezes, a gente fazer as trocas. Os pares do quarto trabalharem com os pares do terceiro, e aí os pares do terceiro, olha, no EMAI aqui eu tenho essa atividade, olha como os encaminhamentos que eles estão dando para a gente fazer, né? Então, ou seja, o professor do terceiro, ele vai o quê? Apoiar o professor do quarto, né? E o professor do quarto apoiar o professor do quinto e vice-versa. Então, eu acho que esse intercâmbio aí entre os pares para retomar e recuperar essas habilidades aí fragilizadas, ele é fundamental. E a contextualização aqui nós pegamos do próprio material, tá? Que vale a pena a gente estar fazendo antes do quê? De passar para o aluno desenvolver a comanda da atividade e pedir a sistematização, tá? Então, entre elas, levantar os conhecimentos que os alunos têm a respeito de multiplicação, tá? Então, ou seja, nessa própria sequência, tem um dominó antes dessa atividade, que ele trabalha bastante a multiplicação. Então, se eu trazer aquilo, levantar os conhecimentos que a criança tem a respeito de multiplicação, vai ser bacana eu saber se ele vai se apoiar para estar fazendo a divisão através do desenho dos agrupamentos, ou se ele já consegue fazer o quê? O cálculo, né? Ele já tem o raciocínio, né, do cálculo, para estar vendo o quê? Que a divisão ela está atrelada à multiplicação. Então, vale a pena a gente ali investigar isso, tá? Oferecer os materiais manipuláveis, nós mostramos até em fotos que algumas escolas estão fazendo isso, a gente parabeniza, né? E solicitar que os estudantes pensem sobre algumas palavras que vão lá na frente nos apoiar com até outras temáticas, por exemplo, metade, né? Dividir por 3, a terça parte, a quarta parte. Então, a gente dar o material para a criança e voltar nisso que nós falamos até no EMAI sobre fração. Olha, você tem aqui 10 tampinhas. Então, eu quero que você divida pela metade. Você está dividindo por quanto? Por 2. Então, metade é a mesma coisa que dividir por 2. Você o quê? Você retoma, você faz ali aquele movimento. Para quê? Para que essas progressões cognitivas, elas venham aspirando, elas venham crescendo gradativamente na aprendizagem dos estudantes aí, nas diferentes situações e problemas, tá? Questionar os estudantes sobre qual operação utilizamos para dividir. Então, ou seja, se eu usei um material manipulável ali, né? Eu vou olhar para ele e vou assim, tá, você está separando aí os grupinhos. Se eu fosse fazendo uma continha, que continha será que eu utilizaria, né? Poderia até usar assim uma linguagem mais informal, né? Qual operação que eu vou estar utilizando, né? Solicitar que o estudante faça a leitura do problema em voz alta, e ali você vai fazendo o quê? Os questionamentos, ou seja, você vai provocando o estudante como nós fizemos, né? Para ver o que eles vão fazer, né? No caso aqui, a primeira da Mariana, que ela tem os lápis, olha, o que a Mariana ela vai fazer com os lápis, quantos lápis a Mariana tem, para quantos amigos ela precisa dividir. Então, o amigo ele vai começar a ler o problema em voz alta. E ali você vai o quê? Questionar, olha. Então, o coleguinha leu lá, Mariana tem 24 lápis de cor e vai distribuí-los igualmente entre seus 4 amigos. Quantos lápis receberá cada amigo? E aí você, professor, pode falar, gente, quem vai dividir os lápis aí nessa situação que o coleguinha leu? Ele vai falar, é a Mariana, pro. Tá? Quantos lápis ela vai ter que dividir? Ela vai ter que dividir 24. Legal. E ela quer dividir para quantos amiguinhos esses lápis? Para 4 amiguinhos. Então, a gente vai registrando. E o que a gente vai ter que fazer para descobrir quantos lápis cada amiguinho vai receber? Ah, vamos ter que dividir, professora. Ah, eu vou fazer o desenho. E ali você vai observando quais são as estratégias que as crianças elas vão utilizar para a resolução dos problemas. E daí vem até falando a 5, né? Que é circular e observar essas estratégias, que é o validar, né? Aquilo que eles estão fazendo. E socializar sempre as respostas que as crianças elas vão trazer para nós. Sempre o quê?
Lembrando que eu não vou falar nem certo e nem errado, e sim eu vou provocar ali o meu aluno, eu vou estimular o meu estudante ao quê? A refletir sobre aquela resposta que ele me deu. Então, de repente, o colega, eu vou juntar tudo, professora, mas juntar, vamos pensar. Pega um materialzinho manipulável. Você está juntando? Se fosse lápis, você estaria juntando todos ou você estaria separando, você estaria dividindo? Então, você sempre estimula essa criança o quê? A repensar ali a resposta que ela deu, tá? Pode passar, Antônio, por favor? E aí nós temos aqui mais um exemplo, tá? Pensando na habilidade EF03MA08, tá? No aprender sempre também. Então, nós tentamos articular aí para vocês, e para vocês verem que o quê? Que são habilidades que trabalham nos dois materiais, que você pode estar usando o quê? Os dois dentro do seu plano para estar trabalhando. E tem também as devidas contextualizações, que é o quê? Oferecer os materiais manipuláveis, questionar os estudantes sobre as operações, né? Pedir para eles fazerem a leitura do problema e fazer esse movimento do questionamento, socializar e retomar também o conceito das multiplicações em linhas por colunas aí, tá? Então, são estratégias aí que você pode trazer para a contextualização e que vai ser bem válido aí para na hora de você estar trabalhando as dificuldades que os alunos têm na resolução de situações problemas. Eu costumo dizer, gente, que assim, o estudante ele precisa estabelecer uma relação social com a situação problema. Por quê? Ele precisa estar inserido naquilo, ele precisa entender. Então, assim, quando eu estou trabalhando a resolução de situações problema, eu estou trabalhando muitas coisas. Eu estou trabalhando a compreensão leitora. Então, se eu não faço esse movimento de articular, de perguntar, de questionar o aluno não vai compreender o que aquela comanda pede, tá? Então, trabalhar a resolução de situações problemas, ela envolve a compreensão leitora. Por quê? Eu não sei se muitos de vocês sabem, até vou colocar aqui, não sei se vai dar tempo, porque eu tenho pouquíssimo tempo e eu gosto de falar muito. A situação problema, ela é um gênero textual. Alguém sabe me dizer que gênero textual ela pertence? Alguém saberia me dizer no chat a que gênero textual uma situação problema ela pertence? Porque ali eu tenho uma leitura, eu tenho um contexto. Será que alguém consegue me ajudar aí? E aí? Teve até a Eunice que colocou que é super importante instigar o aluno a pensar, a refletir, né? E agora eu quero que vocês pensem aí, que gênero textual será a situação problema? 3 segundinhos, valendo uma caixa de bombom entregue por mim, da Cacau Show. Vamos ver se vai. Dou-lhe uma, que eu não posso estourar o tempo. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Bom, vamos lá. Quando eu estou trabalhando a resolução de situação problema, tem interpretação, sim, mas é além dela. A resolução de situações problemas, ela se refere a um texto instrucional, tá? Então, quando eu trabalho resolução de situações problema, eu estou trabalhando um gênero instrucional. O problema, ele me traz uma instrução. Ou seja, eu preciso seguir ali as instruções, eu preciso ver o passo a passo, eu preciso interpretar aquilo. Para quê? Para que venha o quê? A ser compreendido, tá? A resolução de situações problemas também, gente, ela estimula a criatividade. Por quê? Porque quando você está contextualizando ali, aquela criança ela vai estar criando, ela vai ter que propiciar estratégias para conseguir resolver aquilo. Então, vai estimular a criatividade. Talvez ela vai fazer um esquema, ela vai fazer um desenho, talvez ela vai usar uma outra operação, tá? Ela vai também estimular a tomada de decisões. A gente leva até para a vida isso. Quando a gente tem um problema, a gente não tem que resolver o BO, né? A gente não tem que resolver a situação. Então, quando a criança ela traz ali uma estratégia para estar resolvendo aquilo, você está estimulando ela a tomar uma decisão sobre algo. Então, ela leu, ela interpretou, ela pensou ali, ela tomou uma decisão. E ali você vai o quê? Não dizendo que é certo ou que é errado,
você vai propiciar para ela refletir sobre aquilo, né? Para ela mesma perceber aonde ela precisa, talvez, se aprofundar mais, tá? Também ajuda as crianças a articular e socializar estratégias, reconstruindo conhecimentos. Porque na hora que eles vão socializar, cada um adotou uma estratégia. Então, quando eles socializam ali, de repente a explicação que você deu não foi a suficiente. Mas quando ele vê o coleguinha falando, talvez ele compreenda. Quando nós conversamos aqui, talvez a nossa fala não seja tão clara, mas a fala de vocês no chat e o que vocês colocam se torna claro para um colega, né? Que de repente não está conseguindo entender, tá? E, sobretudo, vai desenvolvendo o raciocínio lógico, tá? Lógico que... Você pode passar o slide, por favor, Antônio? Em se tratando que a temática de hoje, em resolução de situações e problemas em diversas unidades temáticas, sempre eu vou ter que olhar o quê? A tipologia do problema. O que é a tipologia de um problema? Eu tenho que perceber se o meu problema ele tem uma ou mais soluções de se resolver. Eu preciso ver se o quê? Se apenas um tipo de estratégia vai contemplar, tá? E aí nós colocamos aqui esse slide para vocês de algumas habilidades que nós olhamos aí na terceira AP, né, na segunda e na terceira AP, que está em fragilidade aí na nossa diretoria de um modo geral, que é importante a gente pensar em situações, problemas dentro dos materiais de recuperação e aprofundamento, para a gente trabalhar antes do SAEB aí, tá? Nós colocamos a EF 05MA20, tá? Que é concluir por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras têm as mesmas áreas e perímetros diferentes, articulado ao descritor que vai ser pedido lá no SAEB, que é resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. E aí, Carla, como que eu vou fazer isso? Lembra do que eu falei? Volta lá no material, pega o EMAI, o Aprender Sempre, procura essa habilidade, observa as atividades a serem propostas, faz esse esqueminha que a Lilian falou, que é o quê? Contextualizar essa unidade temática, grandezas e medidas, socializar com a turma essa unidade temática, grandezas e medidas, depois ver as estratégias que os alunos vão utilizar, né? Para estar fazendo os exercícios propostos e depois socializa com eles, né? Troca ali as informações. Eu acho que é válido a gente o quê? Tentar otimizar aquilo que precisa ser recuperado e aprofundado, tá? Dentro daquilo que vai vir, que é o desafio, que é o nosso SAEB aí, tá? Então, vale a pena a gente olhar para essas habilidades, que depois os PPTs eles vão ser disponibilizados para todas as unidades escolares, e a gente pensar nessas habilidades aí dentro dessas unidades, tá? A EF 05MA12, que ela fala sobre situações e problemas que envolvem variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ou valor a pagar. Ela está articulada a resolver problemas significativos envolvendo as unidades de medidas padronizadas, tá? A EF 05MA06, que é associar as representações de porcentagem. Lembra que no EMAI anterior a gente falou sobre fração? E quando eu trabalho fração, eu também já posso começar a introduzir porcentagem. Então, são o quê? São unidades temáticas, são habilidades que requerem pontos de atenção neste momento, para que vocês olhem para elas, reflitam sobre essas habilidades e pensando nessa formação de hoje a respeito de resolução de situações problema, observar dentro dos materiais o que eu tenho ali de atividade que eu posso de repente voltar, revisitar, para estar fazendo esse movimento de contextualizar, socializar e sistematizar de forma que ela venha ser articulada ali com a matriz e eu consiga apoiar os meus alunos e minimizar as fragilidades que eles têm nessas habilidades e nessas unidades temáticas. Daí a importância, essa resolução de situação-problema, eu posso trabalhar com todas. Estamos mostrando para vocês os pontos de atenção aí e o que é importante aí a gente o quê? Trabalhar.
E como sugestão, Carlos, o que você dá aí para a gente estar fazendo isso além dos materiais? Além de a gente olhar para essas habilidades, procurá-la nos materiais, colocar na nossa rotina, né? Pensar no nosso plano antecipadamente, olhar para aquele problema, pensar nos questionamentos que eu posso fazer a respeito daquele problema para o meu aluno, para o meu estudante, ele conseguir entender aquela unidade temática, eu conseguir chegar no objeto de conhecimento que eu quero contemplar. O que eu posso fazer? Aí a gente traz aí para vocês algumas sugestões. Pode passar, Antônio, por gentileza? Olha, então fora do material, o bacana para se trabalhar isso de uma maneira lúdica, gente, é estar trabalhando as trilhas, tá? Eu coloquei até aqui a trilha dos desafios, essa eu peguei pronta lá no Google e peguei uma aqui bem bonitinha que a gente pode fazer ela padrão na sala de aula para a gente trabalhar várias unidades temáticas. A gente pode pegar, de repente, até no próprio material, algumas situações, problemas envolvendo uma das unidades temáticas. Vamos colocar aí grandezas e medidas. Então, eu quero trabalhar o perímetro. Então, eu pego lá algumas situações, problemas que eu tenho lá no Aprender Sempre ou no EMAI que envolvam perímetro e área. Então, eu posso estar digitando elas ou escrevendo em papéis e montando uma trilha pronta e deixar na sala. E aí, eu deixo vamos jogar coletivamente. Pega um dado, vamos lá, Eduardo, joga, caiu no 3. Então, olha, então se caiu no 3, você vai pegar a carta 3. Leio lá uma situação problema, o Eduardo, junto com o grupo, vai ter que resolver essa situação problema. Então, você vai estar estimulando ele. Pode contextualizar também. Então, ou seja, você pode trabalhar N situações problemas, das mais diferentes unidades temáticas, utilizando os jogos, tá? Então, eu acho que vale a pena aí a gente estar investindo nisso para trazer o lúdico, né? Para a sala de aula aí nas nossas atividades. Pode passar, Antônio, por favor? Uma outra atividade, ela é bem bacana, que dá para fazer também, ainda envolvendo jogos e matemática, é o jogo do tapa total, tá? Então, o que você pode estar fazendo aí para estar confeccionando esse jogo? Você pode estar usando os papelões para estar confeccionando as mãozinhas e um papel cartão para estar fazendo as perguntas. As crianças, elas podem estar criando as situações problemas. Foi até uma estratégia que nós colocamos na última oficina que nós tivemos presencial com os PCs, das crianças construírem algumas situações problema. Então, olha lá dentro dos seus índices, as unidades temáticas que estão mais fragilizadas, os percentuais, volta no material, contextualiza isso, provoca as crianças para eles criarem situações, problemas envolvendo aquela unidade temática e monta as cartinhas. Aí eles trocam os jogos, eles mesmos podem confeccionar os jogos. E ali eles vão o quê? Jogar. Eles vão ter que ler, produzir o problema, passar para o colega, aí o colega vai ler o problema e vai ter que desenvolver. Olha a troca aí como vai ser rica, né? Então você pode ou você mesmo criar, ou pedir para as crianças produzirem as situações vários, né? Cada grupinho produz um jogo, depois esses jogos podem ser trocados e você tem o que aí? O exercício de várias situações aí sendo propostas e sendo o quê? Solucionadas aí através do cálculo, através do desenho, eles socializando entre eles, e eu tenho certeza que o crescimento aí e a aprendizagem ela vai ser bem significativa. Você pode passar, Antônio, por favor? Além disso, é bom investir, como eu falei para vocês, problema envolve compreensão leitora. Então, problema, ele é um gênero textual que vem instrucional. E tem algumas indicações aí de livros que eu também posso estar trabalhando para estar o quê? Ajudando aí, aprimorando na prática da resolução de situações e problemas, tá? Que são os problemas da família Gorgonzola. Esse livro, ele é indicado, quando eu estava em sala de aula, eu trabalhava muito com os estudantes de 4º e 5º ano. Ele traz uns problemas bem gostosos dentro dessa família maluca aí que a Eva Furnari criou e que as crianças, elas gostam, elas ficam bem instigadas. Geralmente eu pego ele para ler uma semana com as crianças, eu não leio ele todo num dia só, e ali eu vou, olha, amanhã vai ter o problema de tal personagem do livro, e aí eles ficam bem curiosos para estar sabendo o que vai ser, qual vai ser o desafio, e eles vão se interessando, e você tem uns resultados bem bacanas a respeito disso. Tem o Problemas Boborildos, tá? Que também é da Eva Furnari. Eu costumava trabalhar com as crianças
do ciclo inicial, de primeiro a terceiro ano. Então, ele já vem com uma linguagem um pouquinho mais simples, mas vale a pena, então, trabalhar com o da família Gorgonzola de quarto e quinto, e os problemas boboril do primeiro ao terceiro ano, numa leitura. Também fazia o mesmo movimento, não lia o livro todo um dia, eu sempre deixava o capítulo seguinte, olha, amanhã a gente vai continuar, e ali tinha um outro desafio, então vale a pena a gente investir neles, tá? E tem o espaguete almôndegas para todos, que dá para envolver aí o segmento inteiro, de primeiro ao quinto ano. É uma leitura muito, muito gostosa. Ela envolve grandezas e medidas, tá? E assim, eu gostei bastante. Ainda não consegui o livro, tá? Eu peguei só a leitura no YouTube de uma professora, tá? Mas vale a pena aí a gente investir, se de repente a escola tiver no seu acervo, né? Ou em pesquisa e conseguir o material, vale a pena tá lendo com as crianças também, tá? Além disso, eu não tinha colocado no material, mas é uma dica que eu vou dar para vocês. Eu vi uma professora, uma amiga minha fazendo um jogo com as crianças e assim, a sala estava, ela filmou e colocou nas redes sociais dela, e eu achei muito bacana. Ela fez um jogo chamado Chama no Problema. Então, o que era esse jogo, Chama no Problema? Ela fez uma caixa de sapato, encapou, escreveu lá, chama no problema, colocou os sinais de adição, subtração, multiplicação, divisão, e ali ela pediu para as crianças criarem também as situações problema. E aí, quando as crianças criaram as situações problema envolvendo, né, no caso aí a unidade temática números, que é o que ela estava trabalhando, ela fez como se fosse uma disputa, e ela gritava, chama do problema, e vinha um capitão de uma equipe, pegava um problema, lia em voz alta, e aí a equipe que resolvia mais rápido era pontuada. Então, assim, aquilo que desperta eles a serem desafiados, a competitividade, eles gostam bastante, né? Eu olhei assim, eu fiquei maravilhada com a estratégia que a professora utilizou para estar trabalhando situações problema. Ela fez essa mesma aula também, além de usar as operações, ela fez com porcentagem. E surtiu bacana esse recurso que ela utilizou. Uma caixa de sapato, escreveu chama no problema, que aí já é uma linguagem aí informal das crianças, né? Eles geralmente usam aí esses trejeitos para falar. E eles endoidaram na aula, foi muito, entraram em êxtase mesmo, foi bem bacana mesmo. Então, você pode pegar uma unidade temática ali que está fragilizada, trazer esse recurso e trabalhar ali isso de uma maneira gostosa e que, de repente, contemple mais do que a gente trazer, contextualizar e trazer a forma mais tradicional de ser, tá? Então, são estratégias aí que a gente está colocando para que possa apoiar vocês. Além disso, você pode passar, Antônio, por favor? Nós temos aí as opções também virtuais, né? O Escola Games, nós falamos no EMAI passado e temos falado, ele traz bastante enunciados aí de situações e problemas de primeiro ao quinto ano, tá? Então, aqui eu até tenho um print na tela e coloquei aqui, olha, dividindo a pizza. Então, aqui, o que vocês acham que essa situação ela vai trabalhar? Só divisão, fração, né? Então, ele traz aí vários campos de atuação aí que a gente pode estar explorando de uma maneira virtual aí também como um recurso a ser utilizado. Certo, gente? Bom, passamos um pouquinho do horário hoje, tá? Agradeço desde já as pessoas que estão na sala, ainda tem 67 pessoas na sala. Nós costumamos fazer o EMAI apenas 1 hora de EMAI para sobrar um tempinho para que vocês possam desdobrar isso e conversarem aí na escola a respeito do que a temática ofertou para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenha agregado aí para as dificuldades que vocês têm aí com essa temática, o que nós propusemos hoje para vocês. E aí nós trazemos uma frase para vocês pensarem um pouquinho, tá? O autor é desconhecido, mas eu achei essa frase bem significativa. Não basta mudar, é preciso aperfeiçoar. Porque mudar é fazer algo diferente e aperfeiçoar é fazer algo melhor. Então, eu tenho certeza que
Vocês já fazem coisas muito, muito, muito boas. A gente vê pelas evidências que a gente recebe. E eu, particularmente, quando recebo evidência de matemática, eu fico num grau assim de alegria tamanha, porque eu sou apaixonada por matemática. Então, não precisa mudar, né? Já diz até uma música, não sei quem canta, né? Não precisa mudar. A gente pode aperfeiçoar. A gente pode trocar ali entre si, conversar com o colega, troquem entre pares de diferentes segmentos, troquem com os pares do terceiro ano, troquem com os pares do segundo, vejam que elas estão trabalhando, sabe? Vamos integrar, vamos aperfeiçoar isso. Trouxemos aí algumas sugestões, mas não é tudo. Eu tenho certeza que vocês têm sugestões aí a dar. Então, mandem devolutivas para nós do que vocês estão fazendo para estar trabalhando resolução de situações de problema na escola de vocês, porque a gente compartilha nas nossas redes sociais, e isso vai ajudando o que o colega a ter ideia de como minimizar, né, o que esse contexto pandêmico trouxe para as nossas escolas, tá? Então, vamos fazer isso, aperfeiçoar, fazer tudo aquilo que a gente faz de uma maneira melhor, o que? Integrando tudo aquilo que a gente sabe, tá? Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Nós tivemos uma média de 75 pessoas hoje na nossa formação ATPC-EMAI. É gratificante ter vocês aqui, tá? E gratificante saber do trabalho que vocês estão fazendo em sala, tá? Parabenizo a todas e agradeço. E deixo aqui a minha despedida para vocês, o meu abraço, passando a palavra para minha colega PCNP Lili, posteriormente ela vai passar para o Antônio, tá? Para a gente estar se despedindo e até o nosso próximo EMAI. Lilian? Obrigada, Carla. Só para enfatizar aí, gente, a importância desse nosso trabalho ser feito, não é porque estamos no final, né? Nessa reta final que não vai dar resultados, vai sim, e tentar colocar o nosso trabalho, mostrar para o professor e os professores que estão presentes que entendam a importância do trabalho com o nosso material, né? Tanto o aprender sempre quanto ler e escrever na recuperação desses alunos, ler e escrever EMAI, né? Porque é um material muito rico e é baseado neles que nós vamos conseguir bons resultados, tá? Agradeço a todos aí a participação e até o próximo EMAI. Vou passar a palavra para o nosso colega Antônio também se despedir. Fiquem todos aí com Deus, bom trabalho. Obrigado, Lília. Obrigado, Carla, também. Você objetivo nesse momento, né? E quando a gente vê essa tela mudar e aperfeiçoar, e foi o que a gente falou, né, nessa formação EMAI, estimular o pensamento dos nossos estudantes. E quando a gente estimula o pensamento, ele vai estar mais apto a fazer mudanças e aperfeiçoar aquilo que ele está aprendendo, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima formação EMAI. Um forte abraço.